Entramos ao vivo mais um dia para trazer para vocês um conteúdo abordado na palestra Mente Atleta, o despertar do autoconhecimento. Essa palestra, ela foi gravada para concorrer ao concurso do novo palestrante que a empresa TBS está procurando. O concurso chamado The Best Speaker Brasil, em andamento, tem a primeira fase até o dia 29 de outubro e até lá vocês podem votar. Eu deixei o link para vocês assistirem a palestra completa e realizarem a votação aqui na descrição desse vídeo. E qual é o segundo tema que eu vou abordar hoje? O segundo tema abordado é o que eu chamo de Peppa. Não é a Peppa Pig, para quem tem filhos, com certeza conhece essa personagem do desenho animado, mas o Peppa é uma adaptação de 4 itens, 4 tópicos que eu percebo que ao longo desses 15 anos que eu pratico triatlo e corrida, eles têm me auxiliado nesse processo de alcançar resultados cada vez melhores nos treinos e nas provas. E quais são esses 4 tópicos que, juntando, eu formei a palavra Peppa? O primeiro tópico é o planejamento. Planejamento é essencial para que você consiga realizar os seus treinos e conciliar os treinos com a sua vida profissional, sua vida familiar. Então, o primeiro item, o P, planejamento. E esse planejamento é muito importante. Se você tem uma rotina já de difícil adaptação, com muitos afazeres, muitas tarefas, é importante que você tenha um planejamento, né? Você pode fazer esse planejamento sozinho ou fazer esse planejamento junto com o seu treinador, mas o importante é que você saiba exatamente quais são os dias que você vai treinar e os horários e procure cumprir esses horários. O hábito é algo muito importante que, quando estabelecido, vai facilitar muito essa rotina. Como é que você pode se planejar, por exemplo, para treinar logo cedo pela manhã, antes de ir para o trabalho? Você já deixar suas coisas prontas no dia anterior, para que ao acordar você não perca tempo e se dedique à parte do café da manhã, antes de você sair para o seu treino, e assim você não perca esse tempo, né, de ainda ter que preparar as coisas, correndo o risco até de esquecer algumas coisas. Se for um treino mais longo, né, você esquecer a hidratação, esquecer a suplementação, ou até mesmo, às vezes, sair de casa sem o relógio, né? Não que isso atrapalhe, eu entendo que, às vezes, a gente treinar sem o relógio é importante, essa percepção do esforço, né, de você não estar vinculando ali o tempo todo o seu treino a um batimento cardíaco, ao seu pace. Então, você ter essa percepção de esforço vai ser algo muito importante para o seu autoconhecimento, para que durante uma prova você perceba se ao longo da prova você está num ritmo que você está se sentindo bem, sem ficar preso ao relógio. Isso às vezes causa ansiedade, né? Você ficar preso a um item ali, a um batimento cardíaco, a um pace, pode causar uma ansiedade, uma preocupação, porque você está fora daqueles limiares que foram definidos para você, e isso com certeza pode atrapalhar em determinados aspectos. Então, eu sugiro, às vezes, que você até saia sem o relógio, mas, como eu disse, o planejamento é importante para que você não esqueça o seu item aí, né, o seu instrumento de trabalho, vamos dizer assim, durante o seu treinamento. Outro ponto muito importante em relação a planejamento é o dia da prova, né? O dia anterior à prova, é importante que você descanse, que você dedique esse dia a pegar o seu kit, mas
você não perca muito tempo ali na feira da prova, não fique andando pela cidade, né? Ainda mais se for uma cidade nova, que você tenha viajado para participar da prova. Eu aprendi na minha primeira viagem que eu fiz, minha primeira viagem internacional para a África do Sul, que a gente não deve fazer turismo antes da prova. Eu antes para a África do Sul para participar do Ironman South Africa em 2011 e eu cheguei lá numa segunda-feira, a prova seria no outro domingo e nesses primeiros dias eu fui visitar algumas partes lá da cidade do Cabo, que foi a primeira cidade que eu fui antes de ir para Port Elizabeth, onde é realizado o Ironman, e nesse meio tempo eu passei mal com a alimentação, né? Uma comida muito condimentada e eu acabei tendo que procurar um médico para poder me tratar de uma infecção intestinal antes da prova. Então, eu cheguei na segunda-feira, na quarta-feira eu já tinha começado a passar mal, fui medicado, mas não houve tempo suficiente para que eu pudesse me recuperar a ponto de fazer a prova como eu gostaria, da maneira como eu tinha me preparado. Eu realizei a prova, inclusive tem um vídeo da prova aqui no meu canal, foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui nesse canal, depois eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês assistirem, mas o meu rendimento não foi bom. Mas mesmo assim, eu fiquei super satisfeito de ter concluído a prova mesmo naquelas condições não ideais, né, que ocorreram devido ao fato de eu ter feito turismo antes de realizar a prova. Então eu indico para vocês realizarem um planejamento de viagem para que vocês cheguem na cidade, no local da prova, na quinta-feira, por exemplo, se a prova for no domingo, porque aí já tem uma ambientação, você já vai se aclimatando ali com o ambiente de prova, com o ambiente da cidade, e nesse primeiro dia você descansa, na sexta-feira, né, você pode conhecer ali onde vai ser o local da prova, de uma maneira mais detalhada, já pegar o kit, ou se o kit for entregue só no sábado, você pega ele no sábado, mas evita fazer qualquer tipo de passeio, qualquer tipo de atividade que vai fazer você cansar, né? Foca na prova, você realizar a prova no domingo e depois, se for possível, você estende ali a viagem por mais alguns dias, para que você possa aproveitar o local, né? Afinal de contas, o bom da viagem é que, além de participar da prova, a gente conhece novos lugares, novas culturas, tem novas experiências. Então, a parte do planejamento é muito focada nesse aspecto, né? Tanto no planejamento do dia a dia, para que você realize seus treinos de uma forma constante e ele não atrapalhe, né, as suas demais atividades e vice-versa, ou num planejamento de prova, né? Você se planeje de uma forma que no dia anterior à prova você não tenha nenhuma atividade que vai causar um cansaço que pode vir a atrapalhar o seu desempenho. Qual que é a segunda parte aqui? É o E de exames. Esse daqui é o ponto fundamental. Você realizar exames regulares é muito importante. Hoje, infelizmente, eu tive a notícia de um colega praticante de triatlon, 40 anos, que veio a falecer em decorrência de um infarto enquanto ele estava dormindo. O médico dele, inclusive, postou nas redes sociais, né, essa informação triste, indicando que ele fazia os exames regulares, que ele tinha um acompanhamento médico, inclusive ele estava treinando para o Ironman de Kona, que vai ser realizado agora na próxima semana, e infelizmente, né, teve esse mal súbito e veio a falecer. Então eu indico para vocês terem médicos de confiança, procurarem médicos de confiança e realizarem exames regulares. Eu comecei no triatlon em 2010, eu já venho da modalidade de natação desde os meus 12 anos de idade. Eu confesso que até iniciar no triatlon eu não tinha uma rotina de exames, eu não tinha uma rotina de procurar médicos regularmente,
Mas em 2009, quando eu decidi começar no triatlon, eu passei a realizar exames cardiológicos anualmente. Então, todos os anos, no início do ano, eu vou ao cardiologista, faço uma consulta, ele pede os exames, eu realizo, levo para ele avalia e eu tenho a liberação dele para que eu possa competir ao longo do ano. Outra especialidade que eu também passei a me consultar com regularidade é um endocrinologista, né? A parte hormonal é muito importante, principalmente para a gente que realiza provas de longa distância. Por exemplo, eu faço Ironman, já fiz 2 Ultramans, participo de maratonas, tenho uma ultramaratona 24 horas que eu realizei em 2021, então é um desgaste muito grande, e esse desgaste não é possível ser reposto somente com alimentação normal, alimentação, né, indicada por um nutricionista. Preciso suplementos, só que suplementos de boa qualidade que vão ser indicados por um endocrinologista, por um médico especialista na área, com base nos seus exames. Então, ele vai saber quais são as vitaminas, os minerais que estão faltando, que precisam ser repostos, que a alimentação somente não está suprindo. Então, é muito importante essa realização de exames anualmente. Eu sempre indico, no mínimo, um cardiologista e um endocrinologista para que você faça essas consultas anuais e tenha um acompanhamento de qualidade para que não tome nenhum susto. O outro ponto, já pegando o gancho, são exatamente os profissionais em que nós precisamos nos apoiar para que a gente consiga manter uma rotina de treino e evoluir nesses treinos, né? Então, o outro P de profissionais, eles são muito importantes nessa nossa rotina. E quais são os profissionais que eu estou falando? Eu falo tanto de médicos, né, como eu já citei aqui, cardiologistas e endocrinologistas, mas também de um educador físico que entenda a sua necessidade, né? É preciso que você explique para ele quais são os seus objetivos. Se ainda você participa de provas curtas de 5 e 10 quilômetros, é importante que ele saiba que você vai ficar nessas distâncias mais curtas para que ele faça uma prescrição de treino adequada. E eu acho importante permanecer nessas distâncias curtas por um período para que você adquira velocidade, né, na corrida. A corrida, você adquire velocidade fazendo treinos curtos, treinos mais intensos e participando de provas curtas. Se você tem o objetivo de fazer bons tempos na corrida, você precisa primeiro focar nessas provas mais curtas para adquirir essa velocidade e depois começar a trabalhar mais uma técnica de provas de longa distância. Tudo bem que eu não sou exemplo, né? Porque eu, quando comecei no triatlon, com 1 ano de triatlon, eu já fiz um Ironman, mas ao mesmo tempo eu percebi que se eu quisesse evoluir dentro da distância, eu precisaria fazer provas mais curtas, então eu procurei provas de corrida mais curtas, em 5 e 10 quilômetros, realizei muitas provas de short triathlon para adquirir essa velocidade e ao mesmo tempo que eu ia trabalhando em alguma parte da temporada esses treinos mais longos, né, visando as provas de Ironman. Então, de certa forma, eu consegui evoluir nessas provas maiores, trabalhando em paralelo à velocidade. Mas se você quiser evoluir mais rápido, o importante é você primeiro trabalhar as provas mais curtas, para que você tenha essa evolução de velocidade, e trabalhando uma técnica correta para que depois você vá para as provas de resistência. Até mesmo porque a transição, muitas vezes a pessoa não se adapta. Então, no período que está realizando seus treinos para uma prova mais longa, você já vai percebendo se essa adaptação é mais difícil, é mais fácil, e na prova você já vai ter certeza. Então, a partir do momento que você fizer a sua primeira meia maratona, sua primeira maratona, você já vai perceber como você reagiu àquela prova, e ali você já toma uma decisão. Não, eu quero continuar nas provas mais longas ou eu me adapto melhor às provas curtas. O importante é você realizar as provas e as distâncias que você se sente bem. Então, você ter um profissional de educação física que te oriente é muito importante, mas também pessoas com experiência,
né? Pessoas que viveram, que presenciaram, né, treinos, adaptações, que participaram de provas longas, tiveram essa vivência, porque muitas vezes o treinador ele tem a visão técnica, ele tem a visão teórica, mas às vezes falta um pouco da prática, né? Se não é uma pessoa que foi acostumada a realizar muitas provas, acostumada a ser submetida a um sistema de treinamento, então muitas vezes ela tem dificuldade de expor para o aluno dela quais são os sentimentos que ele pode ter nesse processo de treino e de adaptação. E pessoas com experiência, você pode também consultar para que elas te digam como foi o processo de adaptação delas, para que você tenha ali isso como um exemplo. É importante sempre conversar com muitas pessoas, não uma só, né, para que você tenha essa informação de várias pessoas, você compile essas informações e traga para você. Se você assistiu a primeira parte do tema, né, que foi abordado na palestra do Mente Atleta, o Despertar do Autoconhecimento, eu deixei o link aqui para você nas descrições. Lá eu cito, né, as três tópicos que eu fiz adaptação de um círculo dourado, que é o V, o PP e o MV. Então, quando eu falo que você tem que compilar as informações que você recebe das outras pessoas para poder aplicar para você da melhor maneira, você entra no V nesse círculo, que é você se conhecendo como pessoa, tendo um autoconhecimento para saber o que é bom e o que é ruim para você, né? Você tem que evitar ficar que é o mundo em que vivemos, porque nesse mundo em que nós vivemos tem muitas informações disponíveis. Se você quiser pegar cada uma delas e tentar aplicar para você, você vai acabar não chegando a lugar nenhum. Então, o importante é você saber que essas informações estão disponíveis, saber que tem pessoas que você pode consultar, mas entender quais as informações que vão servir para você adaptar para você poder treinar melhor e realizar provas melhores. E foi isso que eu fiz ao longo desses anos. Eu li muito a respeito, né, de métodos de treinamento, formas de treinamento, e eu fui ali pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, adaptando para mim. Às vezes alguma coisa dava certo, percebia que outra não, e depois de determinado tempo eu já tomei conhecimento e experiência suficiente para poder evoluir. Para vocês terem uma ideia, nesses 15 anos, eu comecei em 2009, durante 8, 9 anos, a minha evolução foi muito pequena. Claro que a gente acaba tendo o envolvimento do trabalho, de outros aspectos que podem também fazer com que a gente não tenha uma evolução muito rápida, mas mesmo depois, continuando com o trabalho, tendo essa vida normal, né, de um atleta amador, do ano de 2017 até 2023, né, nos últimos 5 anos ali, eu consegui evoluir muito depois que eu consegui entender o que era bom para mim, o que não era, e eu fui buscar profissionais que fossem me ajudar nesse aspecto, né? Foi no ano ali de 2017 para 2018 que eu busquei um nutricionista mais especializado no esporte, fui no endocrinologista também, que fez um trabalho em conjunto com esse nutricionista, e a gente conseguiu alavancar os resultados ali dos meus treinos e das minhas provas. Foi o ano, inclusive, que eu cheguei a conquistar a vaga do Mundial de Kona e participei em Kona, e em 2019 fiz meu primeiro Ultraman. E depois que você tem essa experiência e você aprende o que é bom, né, para você começa a aplicar de uma forma muito mais dinâmica. Você vai fazendo pequenas adaptações e melhorando alguns pontos, e essa evolução ela começa a ser exponencial. Você começa a perceber que você vai melhorando de uma forma muito mais rápida. Então é importante ter esse entendimento, né? E para isso, os profissionais que você escolher para te auxiliarem e as pessoas que você escolher para te darem
essas orientações são muito importantes. E um último ponto aqui, que junto com os exames, para mim, é um ponto fundamental, mas eu diria que é primordial, né? Que a partir desse último ponto, é a base para que a gente tenha um processo de treinamento, de evitar lesões, de uma recuperação melhor, muito mais ágil, muito mais eficaz, que é a alimentação. Esse aspecto, esse ponto é importantíssimo. Eu venho num processo de mudar a minha alimentação já há alguns anos e eu parei com produtos praticamente industrializados. Eu tinha um consumo normal de refrigerante, de comida congelada, comida de pacote aí que compra em mercado, mas eu percebi que a partir do momento que eu comecei a comer comida de verdade, a não comer produto, quando eu comecei a mudar a alimentação, buscando mais verdura, fruta, legumes, comendo carboidratos complexos, né, que trazem uma verdadeira alimentação, que não vão só saciar a fome ali naquele momento, mas que vão nutrir o corpo, foi aí que eu comecei a perceber realmente diferença, né, principalmente no pós-treino. O pós-treino ele se tornou muito melhor, com uma recuperação muito mais rápida. Quando a gente está num processo de treinar para uma prova de Ironman, de Ultraman, a gente tem um volume de treino muito grande em determinado período, e esse volume de treino com dias sequenciais. Então, se você não tiver uma boa recuperação, você não vai conseguir suportar essa carga de treino, ou vai chegar um determinado momento que a carga de treino é tão grande e você não tem uma boa recuperação que você vai começar a se lesionar. E aí você não consegue manter uma constância de treinamento que vai te preparar de uma forma ideal para você chegar bem na prova. Então, a alimentação é fundamental e sempre orientada por um nutricionista, de preferência uma pessoa que tenha experiência na área esportiva, para ela saber quais são as deficiências, né, que ela vai encontrar ao realizar exames e poder te orientar da forma mais adequada. E muito importante, não se deixem levar por profissionais nutricionistas ou qualquer outro profissional que venha indicar muita suplementação, né? A gente tem que primeiro se basear numa alimentação. A base alimentar ela tem que ser muito boa e a suplementação ela vem somente para suprir o que for necessário, o que a alimentação não consegue suprir devido ao alto volume de treino. O consumo, né, energético é tão grande que a gente precisaria comer uma quantidade de comida muito grande para poder suprir essa necessidade. Mas se você tiver uma boa base alimentar, com poucos suplementos, você já vai conseguir suprir. Porque outro problema também é as pessoas não quererem, né, se alimentar bem e buscarem na suplementação a mágica do processo, né? Achando que a suplementação vai ser suficiente para que ela tenha os resultados que ela almeja e que pegar ali um pó, misturar antes do treino, depois misturar outro pó depois do treino e não se alimentar bem vai ser suficiente. E não é. Muitas pessoas elas começam a perceber uma fadiga, um desgaste muito grande no processo de treinamento, e elas não entendem porque elas estão tomando suplemento e achando que aquilo ali é suficiente, quando não é, quando é a base alimentar que ela não está bem estruturada. Então é muito importante a questão da alimentação. Então esse é o tópico que eu queria mostrar para vocês hoje, nessa segunda parte, né? Então, como eu mencionei, o PEPA, ele é um item muito importante nesse processo de evolução dos treinos, de conquista de resultados nas provas, nas corridas. Mas lembrando, né, que não é só os resultados nas corridas, nos treinos que a gente tem que buscar a nossa saúde em primeiro lugar.
Então, a gente tendo consciência de que tudo que a gente está fazendo em termos de corrida é buscando, em primeiro lugar, a saúde, é estar bem com o corpo e com a mente, principalmente, aí sim a gente passa para esse próximo passo, que é evoluir na corrida buscando os resultados, porque, sem dúvida, as conquistas que a gente tem quando a gente realiza um treino bem feito, quando a gente conclui uma prova e principalmente quando a gente conclui essa prova dentro do tempo que a gente gostaria, elas são muito significantes, né? E esse aprendizado a gente consegue levar para a vida, sabendo que com disciplina, com determinação, a gente consegue progredir em todos os campos e a gente consegue ter melhores resultados, né? Resultados que vão servir para a gente como exemplo, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que convivem com a gente, podem se inspirar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Se compartilhem, curtam aqui esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. E na quinta-feira eu retorno com a terceira parte, né, desse processo, onde eu vou apresentar para vocês o Prezo-me Bem. Os 5 tipos de corrida, eu me permiti dividir a corrida em 5 tipos, e dentro desses 5 tipos, né, foi criado o Prezo-me Bem. Então, na quinta-feira, eu vou apresentar para vocês o que é o Prezo-me Bem e como vocês podem usar a